Souza Aguiar. Estamos aqui, iniciando o nosso primeiro episódio do podcast da Semana de Enfermagem, tá? Eu sou Amanda, enfermeira, coordenadora de enfermagem das clínicas cirúrgicas. Essa é a minha dupla dinâmica, minha querida amiga Karen. Ela é enfermeira também, coordenadora de enfermagem das terapias intensivas. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Será um mês de... Um mês de muito aprendizado, né, amiga? Muito aprendizado. Nós teremos vários podcasts, vários temas interessantes, né, sobre a enfermagem. A gente hoje traz um pouco sobre técnica, ética e política, pilares inegociáveis do cuidado de enfermagem. Estamos com duas convidadas maravilhosas aqui hoje. Nossa presidente em exercício, Rosemary da Silva, e nossa diretora de enfermagem, Andréia Almeida. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês e essa iniciativa em que a nossa unidade está nos proporcionando. Eu sou a Andréia, enfermeira. Eu hoje estou como diretora do Departamento de Enfermagem. Tenho 25 anos de SUS e desses 25 anos, todos eles dentro do Complexo Souza Aguiar. Eu sou Rosemary Maria da Silva. Estou presidente do Conselho Regional de Enfermagem, uma presidência em exercício até outubro. É um prazer enorme estar aqui dentro desse complexo, dentro dessa representatividade da enfermagem do nosso maior hospital da América Latina de emergência. A gente sabe o quanto a enfermagem precisa estar alinhada com o Código de Ética, com as iniciativas de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem. Então é um grande prazer estar aqui falando, batendo um papo sobre tudo que a gente possa estar qualificando cada vez mais, acrescentando na nossa profissão. O tema do nosso primeiro podcast é técnica, ética e política, pilares inegociáveis do cuidado de enfermagem. Eu gostaria de começar perguntando para a Andréia. Andréia, quando a gente fala de técnica na enfermagem, vai muito além de um procedimento bem feito. Para você, o que diferencia uma boa técnica de uma técnica excelente? A técnica em enfermagem ela vai muito além do saber fazer, né? Existem pilares que a gente precisa evidenciar, que é o saber por quê, né? Quando e como adaptar cada procedimento com segurança. Um simples exemplo é a questão da administração de medicação. A boa técnica, a gente vai fazer a conferência dos 5 certos. Uma técnica excelente, a gente faz dos 9 certos, né? Onde a gente vai checar alergia, compatibilidade, tempo de infusão, monitora os efeitos e registra adequadamente. Não é isso, Rosemary? Perfeito. Hoje, o que nós temos dentro do Conselho Regional de Enfermagem é uma demanda enorme, que nós somos o segundo maior do país, né? Eu também coordeno o Departamento de Ética. E sabemos o quanto a medicação hoje, dentro das diretrizes, dentro do que nós temos de pesquisas, está em primeiro lugar das iatrogenias, né, dentro das imperícias, imprudências e negligências. Então, saber pelo menos os 5 certos é uma segurança para o paciente e uma proteção para o próprio profissional. No momento que ele conhece o que pode levar ele ao erro, e que ele conhece o que é o certo e o que é o errado, já que quando a gente fala de ética, falamos também sobre os cuidados e os danos que a gente pode provocar no nosso dia a dia, é muito importante a gente ter esse conhecimento. O conhecimento é o que dá a base, né? Para que a gente possa desenvolver nosso trabalho com muita segurança. E é o pilar da segurança e qualidade, exatamente, né? Para segurança do paciente e segurança do profissional. Exatamente. Falando um pouquinho de conhecimento técnico, Rosemary, eu tenho uma pergunta para você. Para você, qual a principal diferença entre a questão da técnica que a gente aprende na faculdade, nos livros, e a técnica que a gente vivencia mesmo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano ali, como enfermeiros, como técnicos? Como liderança, né? Os enfermeiros são o líder da sua equipe, ele corresponde ao que tem na legislação, né? 7.498 de 86, determina exatamente o que fazer, né? O que a liderança, que é o enfermeiro responsável por toda a sua equipe. Então, quando a gente fala da técnica, primeiro ele tem que conhecer a parte clínica, a base do atendimento, e ele tem que dar esse suporte para a equipe dele, né? Então, a comunicação precisa ser efetiva, precisa ter rounds, precisa ter encontros e, cada vez mais, capacitações. Então, se a gente tem as diretrizes, que são os protocolos que a gente precisa seguir, a gente precisa ter muito esse suporte no nosso dia a dia. Então, a equipe precisa estar muito alinhada
com o que a gente tem de proposta de trabalho, do que já existe, né, dentro das resoluções do COFEM, dentro do que nós temos no Ministério da Saúde, e a gente vai desenvolvendo cada vez mais o que a gente se propõe a fazer do melhor, que é o atendimento com segurança, com qualidade, sem necessidade. Nós temos uma profissão que é científica, né? O banho do leite, por mais que possa parecer algo muito simples, é o que também Não é, né? não é. E o registro, né? A gente precisa se atentar para o registro. O registro de enfermagem, a evolução, ela é a base de sustentação e também de respaldo jurídico, inclusive. Então é importante que a gente tenha uma equipe muito bem alinhada tecnicamente, mas também alinhada com o que nós temos de legislação. E como que a técnica ela pode ser atualizada? Como a gente pode se atualizar, melhorar? Bom, a base de tudo é uma educação permanente, né? Hoje em dia a gente tem vários cursos de capacitação, né? Na nossa unidade, Rosemary, a gente tem uma parceria com a Rede Otix. E a Rede Otix, ela oferece treinamentos, né? Diários, é só se inscrever, né? Gente, quem quiser se inscrever, pode se inscrever no linkzinho do QR Code que a gente vai deixar disponível aqui, tá? Está disponível para todos os profissionais da nossa rede municipal. A gente também tem um Capacita Corém, né? Que está sempre no site do Corém, você pode se inscrever. Tem mais algum local? Tem, e nós temos também o COFEPREI, que é a base do Conselho Federal de Enfermagem, que dá todo o suporte. Temos a Ana Nery, né? A Ana, que é uma IA que responde todas as questões também para atuar de uma forma segura, que ela conhece todas as legislações, é algo, uma IA com segurança, que a gente sabe que a gente não pode, né? Hoje em dia a a gente tecnologia tem que ter muito tá cuidado com a avançando. tecnologia. Então nós temos o Capacita Corém com várias vertentes, como o próprio Souza Guiar já chamou várias vezes para a gente possa participar. Então essa parceria, né? Quer dizer, com o que tem de liberação da Otix, mais o Capacita Corém, para dessa sustentação que você coloca, né? E a gente precisa sempre nortear, né, os nossos colaboradores, enfim, toda a enfermagem, do quanto há necessidade dos treinamentos, né, da participação, do envolvimento, atualização, e que hoje isso grita muito, principalmente para os que já são formados há mais tempos, né, que às vezes estão fora do mercado, que não conhecem todas as áreas. Exatamente. Que é sempre bom se capacitar, né? Perfeito. É bom estar atualizado, né? Assim, Exato. até porque a enfermagem trabalha em vários locais, é um cenário grandioso, assim. Então a gente pode trabalhar na emergência, mas pode trabalhar na atenção primária e Várias vertentes, Sim, né? exato. Um leque enorme. Há pouco tempo nós tivemos um treinamento de simulação realística, né? Sim. Aqui no Souza Guiar. Nós fizemos um treinamento com acidentes de múltiplas vítimas, em que foi assim, algo que veio, né, de grande valia, principalmente para a equipe de emergência, um norteador para todos, né? Balizar aquele que define as ordens, a quem a gente vai se portar numa situação de que tem múltiplas vítimas, como nós vamos conduzir a equipe, e isso, além de ser de conhecimento, deixa a instituição também mais precavida nessas situações que podem acontecer em qualquer momento. Até porque a gente é um hospital de grande porte, estamos no centro do Rio de Janeiro, né? Porta aberta. Então, assim, isso pode realmente acontecer, como já aconteceu outras vezes aqui no Souza, né? Verdade, verdade. Essa preparação é importante, essa realidade, né? Trazemos. Também trabalhando muito com os juros éticos. A gente faz simulações também, que é importante o colega entender que os direitos, deveres e proibições são feitos para ser seguidos. Né? Apesar que a gente tem um código de ética, 119 artigos, com 23 direitos, 36 deveres e 43 proibições, é importante que na proibição a gente também mostre alguns efeitos e alguns, né, a gente faz muito esse treinamento também em relação aos que estão se formando. A gente vai muito em universidades e cursos técnicos para falar sobre como funciona o julgamento ético. Nós estamos esse mês pelo na UERJ, que a gente vai sempre, e a gente sempre faz isso com os alunos que vão estar indo, né, para o dia a dia, pela porta, para que ele saiba como usar da melhor forma possível o que ele tem de proteção, que é o código de ética, né, seguir as regras. Exatamente, nem sempre aquilo que a gente deduz daquilo ali que a gente está lendo é o que acontece na prática. Então a gente tem que entender muito bem a fundo, né? Funciona, como são os direitos e os nossos deveres para a gente poder aplicar. É verdade, porque não dá pra gente ficar só nos direitos, né? A gente Sim. a gente sabe muito bem que a gente tem vários deveres, né? E quase o número de proibições. Você está dizendo que é proibido?
Está dizendo que é proibido para não fazer. Artigo 92 é um dos artigos que eu mais falo. 92 diz que é proibido dar ao acompanhante algo que é seu, algo que é a sua atribuição. Então, é importantíssimo, porque às vezes a proposta vem dizendo, eu quero te ajudar, deixa a medicação comigo, deixa que eu levo o momento para dar um banho, deixa que eu levo. Então, às vezes, essa chamada... né? Isso, e a gente precisa estar muito atento do que é das propostas de trabalho, né? E do que a gente tem de instrumento legal para que a gente possa fazer uma enfermagem atual de uma forma com muita qualidade, né? E também com respaldo jurídico e ético. Puxando um pouco para a ética, né? Quais são os principais desafios éticos que a gente tem hoje na nossa profissão, na opinião de vocês? Eu acho que desafios éticos hoje estão muito no dia a dia, né? No plantão a gente vê isso muito na vivência. A tomada de decisões rápidas, são situações em que você não tem tanto tempo para poder decidir ou para você recorrer à solicitação de alguém e que aí te deixa em situações de estresse que talvez você, naquele momento, você toma uma decisão que não é a mais correta ou a melhor que deve se aplicar, né? Mas eu acho que o que norteia muito a gente é você sempre seguir a decisão através de protocolos, Sim, né? sim. Porque não é a sua decisão, é uma decisão já tomada talvez pela instituição. Você saber os seus direitos, seus deveres, porque você vai estar sempre embasado em algo, né? E levar por aí, é mais o dia a dia. Exatamente, porque o COI fala desde 95 que ninguém nasce ético. Você aprende a ser ético. Você desenvolve uma profissão nele. Se você é um profissional, você tem que ter o seu código. Todas as profissões regulamentadas têm seu próprio código e é preciso que siga exatamente como foi dito. Então, a ética, ela permeia em todos os momentos, em todas as relações que você tem. Eu não estou falando aqui de hospitais, então, desde o momento que eu adentro, desde o porteiro e todos que estão ali em minha volta. E o que é a maior demanda que nós temos no CORERJ, de demanda dentro do departamento ético, 70%, 68% problemas interpessoais. O que eu acho que tenho que deliberar ou agir daquela forma dentro do meu ambiente de trabalho, que eu acho que eu tenho que trazer algumas situações até morais, que eu acho que é por costume, do jeito que eu sou, e aí eu quero trazer isso para dentro do meu ambiente de trabalho. E muitas vezes isso tem um choque de vários sentidos, religiosos, comportamentais e tudo. Porque eu falo dessa forma, é muito assim, né? Porque meu tom de voz é esse, é porque eu falo dessa forma. E a gente sabe que nem todo momento a gente pode falar de qualquer forma, a gente pode agir de qualquer forma, a gente tem que respeitar, principalmente pensando na dignidade do paciente, né? Sigilo. Eu tenho uma curiosidade, não sei se você pode compartilhar com a gente. Teve algum, nesse tempo seu de experiência de carreira, teve algum dilema ético que te marcou? Tem algo que eu posso dividir, porque foi público. Algo que me marcou muito é o Conselho Regional de Enfermagem, como divisor de águas para a gente. Foi um caso que aconteceu mais ou menos uns 10 anos, 8 anos, mais ou menos. Foi um caso de quebra de protocolo. Um profissional, ele quebrou um protocolo, ele deu um banho de leite sozinho. Ele era um técnico de enfermagem, um homem, né? Com uma formação libada, local de trabalho, que nenhum problema ético, mas ele quebrou a técnica. Porque ele, naquele momento, ele agiu de uma forma precipitada, no momento que ele resolveu fazer, por uma demanda que foi necessária. E isso desdobrou em algo muito assim, volumoso dentro do país. Foi uma chamada na mídia, né, do ato, porque a paciente colocou que ela tinha sido assediada. E a palavra dela valeu mais que a palavra do profissional, apesar dele ter apresentado testemunhas. Então, o protocolo, os relatos, o que a gente resiste é muito importante. Apesar de ele ter conseguido testemunha e o Conselho Regional de Enfermagem julgou e absolveu, mesmo assim ele foi preso. Então, a quebra de um protocolo, o que você conhece dentro do ambiente de trabalho é necessário. Então, não é só chegar, assinar um contrato e começar a trabalhar. Você sabe o que é, além do que já temos na lei, o que já tem dispositivo dentro dos códigos das resoluções, o que ele quer no meu local de trabalho me diz que posso e que eu não posso fazer. E aí, quando eu quebro isso, eu também estou me colocando à margem, né, de uma demissão. E não só, e no caso dele, foi um caso muito mais grave que só uma demissão.
Isso é muito importante, né? E ficar muito claro o que a empresa, independente de seja pública ou seja privada, o que ela espera de você enquanto profissional, né? Existem inúmeros instrumentos de trabalho que hoje são utilizados que podem tanto assegurar para o profissional quanto para a instituição. Trazendo para o nosso complexo, nós adotamos, né, enquanto departamento de enfermagem, um alinhamento de expectativas. Nesse alinhamento, a gente coloca os direitos, deveres e o que a instituição espera daquele profissional desde o momento que ele entra, né? Lógico que quando a gente adaptou isso para a unidade, nós já tínhamos inúmeros profissionais mais antigos, muitos servidores, e aí que nós chamamos, né? Apresentamos o documento e ainda estamos no processo deles assinarem, tomando ciência daquilo ali. Até para eles estarem cientes do que a unidade espera deles e de no futuro eles mesmos usarem aquilo como respaldo. Olha, lá naquele início você não está descrito aqui que você exigiria isso lá na frente, né? Ou algo que não tenha sido uma cobrança indevida, valer-se de uma cobrança indevida futuramente. Ótima iniciativa. É isso, porque quando algo chega para a gente do conselho, nós precisamos, no primeiro momento, saber da materialidade. Somos profissões que estão para servir à sociedade. Então, o Código de Ética foi feito para isso. E é o órgão fiscalizatório, fiscalizar o exercício profissional. Então, quando esse profissional já adulto há um local de trabalho, ele já tem essa consciência do que está disposto dentro de um documento que ele assina, fica muito mais fácil para ele também seguir as normas. Já que fica algo mais claro, né? Exatamente. Esclarecido. Nós, nesse caso, só para finalizar esse caso, conseguimos provar a inocência. Ele foi absolvido dentro do Conselho Regional de Enfermagem, ele continua sendo profissional de enfermagem, porque nós conseguimos, com a materialidade, que é o que vale a palavra de uma vulnerável e o que tem de material. E nós conseguimos provar com materialidade que ele foi absolvido, mas mesmo assim ele foi penalizado e preso, teve uma penalidade de 28 anos de prisão. Bem complicado isso, né? Que marcou, né? Que ela disse, marcou minha carreira. Eu já estou na enfermagem há 45 anos, eu sou oriunda de auxiliar de enfermagem, eu sou técnica de enfermagem e sou enfermeira. Então, nesses 45 anos de profissão, esse foi um caso que muito me chocou, me chamou muita atenção. E algo realmente que pode acontecer, né? Como não deveria, mas a gente sabe que às vezes as pessoas vão naquele intuito, quero ajuda logo, alguma coisa desse tipo, não quero aguardar isso. E assim, vai na inocência, porque assim, às vezes as pessoas pensam assim, eu sou profissional da saúde, profissional da saúde não tem sexo, mas infelizmente não é bem assim que você funciona. Ainda mais atualmente que a gente sabe que tem inúmeros casos de assédio, entre outras coisas, com profissionais da saúde, não necessariamente enfermeiros e técnicos, né? Sim. E a gente precisa estar com muito respaldo. Temos leis federais, né? Leis que asseguram a mulher de fazer o exame com a presença de um acompanhante. Então, a própria lei hoje, né? Que nós temos o estatuto, né, do paciente, a 15.248, ela fala de 2005, tem menos de 15 dias esse estatuto do paciente. Deixa isso muito bem claro sobre sigilo, sobre a guarda, sobre a humanização, sobre o direito de decisão de dizer não quero. Nós já conhecíamos pela bioética, né, que dava esse respaldo do Código de Ética mesmo, artigo 40, 47, que diz, né, que nós temos que dizer qual é a ação, conhecer a droga e tudo mais, mas mesmo assim hoje nós temos ainda essa lei que ampara muito mais o paciente. Sim. E, Rosemary, assim, você falou que já tem seus 40 e poucos anos aí na enfermagem. E aí, continuando a falar sobre a questão médica. A enfermagem vive muita situação de pressão durante o trabalho. Mediante a isso, essas situações de pressão, qual que você acha que é o maior desafio em relação à ética, em ser ético nessas situações de pressão? A realidade hoje... Difícil. A realidade hoje é muito grande, né? Dimensionamento, né? Nós temos um grave problema de dimensionamento. Nós tivemos uma perda, né? Do que nós tínhamos de legislação que amparava muito mais. Hoje a gente tem a fiscalização que faz a conta, que faz o suporte para os RTs para que eles possam. Mas aquela autoridade que nós tínhamos até de acionar, diminuir leitos e tudo, não temos mais, né? Perdemos. E com isso ampliou e as formas de contratos também fragilizaram bastante. Então, o que nós temos na conta? O que a gente pode fazer, né?
Não podemos ficar focados no problema, a gente tem que ter soluções. tem que superar os desafios. E aí nós temos o programa de ter comissões de ética institucionais. Nós temos 569 comissões de ética que estão ali diretamente com a gestão e representando, porém, dentro das instituições. Então, ouvem a cada momento esse colega. Infelizmente, as estatísticas não têm sido muito boas em relação às violências, mas pelo menos hoje nós temos o amparo do desagravo público, do Ministério Público do Trabalho, ações que a gente pode fazer e realizar juntamente com a gestão e as parcerias com as RDs. A gente tem que agradecer essa parceria muito grande e com comissões que são muito atuantes, a Comissão de Souza Guerra muito atuante também. E é isso, no primeiro momento a gente acolhe, a gente precisa acolher esse colega, né, que passou por alguma situação, que até está com uma faixa de idade emocional e a gente precisa acolher no primeiro momento e dar esse suporte e desdobrar, sempre fazer, olha, estamos aqui, tem direito a fazer o boletim de ocorrência, o conselho está aqui para fazer o desdobramento em nível jurídico e trazer sempre o apoio também dos sindicatos, né? Os sindicatos eles estão muito a par, né, de tudo que tem acontecido. Nós temos, né, afinal de contas, como você falou logo nisso, é uma posição grandiosa, então nós temos o Conselho Federal, porém, a BEM, sindicatos auxiliares, sindicatos enfermeiros muito integrados para aquilo que está necessitando. E hoje o grande boom é o dimensionamento. Imagina. A gente entende bem sobre isso. Mas então, acho que a gente podia falar um pouquinho de política, Karen. O que você acha? Sim. Política, né? A gente escuta muito, política não se discute, mas não tem como a gente não discutir política, né? Isso permeia o nosso dia a dia, né? E a enfermagem, qual o papel da enfermagem, na opinião de vocês, na política? Bom, a gente acha que política não tem nada a ver com a enfermagem até o momento que a gente quer o nosso salário, a nossa carga horária, né, os insumos para trabalhar, que tudo vão permear a política, né? Quando a gente começa a entender que a política não é questão de partido político, né, e que nós precisamos ter representatividade dentro da política, a gente começa a entender que a gente precisa estar mais presente, que hoje há essa necessidade, né, da nossa profissão para que a gente ganhe espaço, né, para conquistar muitas coisas. A gente tem a participação no COFEM, o próprio COREM, né, com alta representatividade. Nós temos os conselhos, né, os sindicatos, temos a participação nas políticas públicas de saúde também. E quando a gente começa a se envolver mais nessa área, a gente começa a entender mais a fundo, né, do quanto a política é importante para a profissão, né, e quanto a gente consegue ganhar com isso quando a gente tem uma voz mais ativa. E a gente sai dos corredores, né, daquela reclamação só do corredor ou do WhatsApp, e a gente começa a ir e participar, né? A gente precisa de participar, e sair daquele ambiente e dizer, eu preciso participar dos conselhos de saúde. Eu sou tô licenciada, né, mas há 28 anos representando o Conselho de Saúde aqui da Grande Tijuca, né, durante muitos anos. Então, é o aprendizado, é saber da força do SUS, saber o que a gente se propõe a fazer, participar realmente das votações, do que a gente pode, e essa representatividade interna que a gente começa com as associações, os núcleos, né, do CIPA e do direito daquele trabalhador, da saúde do trabalhador. A gente começa nessa base e avança. No momento que a gente está querendo a valorização não só como pessoa, como profissional, mas também salarial, né? Então a gente precisa avançar, e a representatividade. Hoje começamos a entender um pouco, né? Acho que a enfermagem agora entendeu um pouco qual é esse papel. Somos grandiosos. Sim. Somos mais de 3 milhões de profissionais nesse país. Só no estado do Rio nós temos mais de 400 mil profissionais. Então a gente sabe da nossa força. Só precisamos direcionar melhor, né? E aí a gente, quando quer PEC, quando a gente quer piso, quando a gente quer local de descanso, então tem que estar na lei. Sim. Então, quando a gente traz, depois de 22 anos, a gente trouxe o local de descanso para dentro de uma legislação de 2022, nós sabíamos que essa luta já estava desde 2012, desde que a Rejane foi deputada estadual aqui no Rio, por 3 mandatos, que a gente descobriu que a gente tinha esse direito. A gente achava que a gente tinha que dormir mesmo ali, né, em qualquer lugar. E aí foi dito, não, é um profissional que precisa ter um ambiente, até porque os outros tinham também. Sim. Então a gente começa a ter um entendimento que precisa estar na lei. Não adianta ficar discutindo, batendo, né? Tá lá, tá escrito na lei, então a gente vai seguir o que está ali descrito. E é isso. Então nós temos avançado. Hoje nós temos uma deputada estadual, que é a Lília.
também é a primeira vez que a gente consegue ter uma estadual e uma federal, Lina e Rejane. Isso tem ampliado bastante, né, nossas políticas dentro do que a gente tem de mais difícil, né, dentro do entendimento até de que é o nosso papel. Então, o Conselho Regional de Enfermagem está responsável pela fiscalização dentro do ambiente de trabalho, mas a gente também precisa falar o que o sindicato fala, o que o Conselho Federal faz, né? Nós estamos com várias iniciativas, vários movimentos nacionais que a gente precisa estar muito entrosado e compondo esses frentes. Na nossa instituição, a gente tem um grande exemplo disso, né? Pela primeira vez, nós temos uma enfermeira como diretora do complexo, que é a Paula Travassos, né? E isso deixa a profissão muito orgulho, né? Muito orgulho. Assim como ela, né, nesse período nós tivemos grandes enfermeiros que estão assumindo esses cargos de direção de unidade. Isso, direção, secretário de saúde. Nós temos no Brasil 2 prefeitos técnicos de enfermagem. Conheço a cidade muito boa, a cidade prefeita Juru, lá de Bahia. Então, a gente, quando bota a mão, nós somos gestores natos, né? A enfermagem é muito capaz, ela é muito potente. Então, quando ela se propõe a fazer, fica até arrepiada. Porque os lugares que eu conheço, que eu visito aqui, nós somos 92 municípios, toda a cidade que a gente visita, que tem ele como secretário de saúde, que é o enfermeiro que está ali, que, como que a Gevara, que nós também temos uma diretora geral, que é uma enfermeira, que é a Ana, né? A Ana lá. Então, esses hospitais que são o nosso brilho, né? Então, os SUS, né? São o nosso orgulho. E a gente tem ou a enfermagem ou o enfermeiro à frente, a gente sabe que a gestão... E eu já ouvi isso várias vezes, né? Eu participo de muitos encontros com médicos, diretores, eles dizem muito, eu sempre tenho um enfermeiro perto de mim, porque eu sei que vai funcionar muito bem a gestão. Isso é um orgulho, né? A gente saber disso. E é isso. Acaba que a gente ganha visibilidade, né? Eu acho que assim, positivo. Exatamente. Aqui mesmo no complexo, acho que a gente fala isso, assim, não por com nós nós termos, somos, né? A gente fala com muito orgulho de termos a diretora Paula Travassos como nossa representante, assim, geral, né? Uma grande diretora que está aí com a gente. Muito bacana. Aí quando fui à sala dela, ai, cadê sua foto? Aí ela, ai, aqui minha foto. Porque muitos homens, né? Exato, foram, né? E aí a gente, como mulher, nós somos 85% de mulheres nessa profissão. Exatamente, ainda temos a questão dela ser uma mulher, ser né? uma mulher, né? Isso é importante. Hoje eu faço parte de uma comissão nacional do COFEM, que é especificamente sobre políticas públicas ligadas à discriminação ou ao racismo. Nós somos também uma enfermagem preta e parda, somos 58%, a Fiocruz deixou isso muito claro na pesquisa da Maria Helena, né? Então nós estamos entendendo que esse espaço é nosso, que a gente sabe o que fazer e como fazer. Muito bom. Isso. Assim, a gente está caminhando para o final, né, do nosso bate-papo. Tem alguma mensagem que vocês gostariam de deixar para os profissionais, para os estudantes futuros, né, da enfermagem? Bom, o que eles precisam saber, assim, eu acho que os já formados, é que o que eles fazem importa, e importa muito, né? Apesar de a gente não conseguir valorizar todo mundo a todo momento, mas toda ação dele é de grande valia, né, para a unidade. Né? Para a unidade e para a profissão. É crescimento, é valorização. E quando a enfermagem entender realmente, né, quando temos essa força, quando nos unimos, a gente consegue galgar outros patamares. Acho que é isso, né? Você falou tudo. É só para completar aquele que está chegando, né? Aquele colega que está chegando, aquele recém-formado, aquele que está na formação, que ele entenda que a ética vai permear todos os momentos do estágio, no momento que ele estiver ali naquele cuidado, que ele seja integral, consciente do que esteja fazendo e sempre muito alinhado com o que temos dentro da legislação. Acho que quando a gente segue uma legislação, seguimos protocolos, a gente tem muito menos proporção do erro. Sim. Sabemos que o erro pode levar a um óbito, é algo muito sério. Então a gente precisa estar muito alinhado. Eu não sei fazer, eu não faço. Artigo 22, né? O Código de Ética deixa isso muito claro. Recusar-se a fazer algo que não é da sua competência. E ponto. E é isso. Agora eu não posso me acomodar. Artigo 6º diz que eu tenho o direito de me aprimorar. O 54 diz que eu tenho o dever de me aprimorar. Então eu preciso estar alinhado ao que está ali. Está escrito, eu vou ali e sigo, e com certeza vou estar me protegendo, a mim, a minha equipe e meus pacientes. Tem uma frase que
eu vi e eu, assim, gostei muito, né? Que a técnica salva, a ciência orienta, mas a sua atitude que transforma o cuidado em algo verdadeiramente humano, né? E é isso que a gente tem que levar para a nossa categoria. Parabéns, é isso. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso primeiro episódio do podcast. Esse é só o primeiro de 4, então assim, nós queremos nos ver mais algumas vezes, tá? Queria agradecer, Rosemary, pela sua presença. Sei que você tem uma agenda absurda, de muitos compromissos, que deve ter sido muito difícil encaixar a gente, mas muito obrigada pela sua presença. Agradeço, uma honra estar com vocês. Nossa chefe, queria agradecer também, que outra que nunca vi uma agenda tão cheia, tá? Muito obrigada por vocês e obrigada a todos que estiveram aqui com a gente até agora. Muito obrigada e não deixem de assistir o próximo episódio, que vai ser sobre emergência, vai ser bem legal. Até a próxima, pessoal!